Imagine por um momento que você está sentado em uma igreja. O púlpito brilha sob a iluminação suave, o ar carregado com a expectativa silenciosa da congregação. E então, acontece algo inesperado. Pessoas começam a cair, girar e tremer inexplicavelmente. Poderia isso ser obra do Espírito Santo? Ou há forças mais sinistras em jogo aqui? Vamos mergulhar juntos nesta história complexa e intrigante, que vai abrir seus olhos para uma realidade muitas vezes ignorada. Uma realidade onde os demônios podem se esconder à vista de todos, nos lugares mais sagrados e menos esperados. Sua primeira reação pode ser de descrença, ou talvez até mesmo de medo. Como é possível? Afinal, estamos falando sobre a igreja, um lugar de adoração divina, um refúgio seguro na tempestade turbulenta do mundo exterior. Mas peço que você mantenha sua mente aberta, pois as verdades mais difíceis de aceitar são muitas vezes as mais importantes para se conhecer. Agora, imagine-se nesse cenário novamente. A pregação acabou de terminar e todos estão orando fervorosamente quando, subitamente, alguém ao seu lado cai no chão sacudindo violentamente. Outras pessoas ao redor começam a rodopiar como dançarinos possuídos por algum frenesi místico desconhecido. Alguns podem atribuir esses eventos extraordinários à manifestação do Espírito Santo, mas será esse realmente o caso? Pense conosco por um momento. O que sabemos sobre os trabalhos do Espírito Santo? Ele é o Consolador, o Espírito da verdade que guia os crentes ao conhecimento de Deus. Não é um espírito de confusão ou caos. O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé e domínio próprio. Não fenômenos estranhos e perturbadores. Isso nos faz questionar se essas manifestações não condizem com a natureza do Espírito Santo como descrita na Bíblia. Então, quem ou o que está por trás delas? A resposta pode ser desconcertante: demônios disfarçados de anjos de luz. Simplesmente porque estamos em um local sagrado, não significa que estamos imunes às influências malignas. Os demônios são mestres da enganação. Eles podem se infiltrar em nossas igrejas sob a fachada do divino para semear confusão e desordem entre os fiéis. Eles podem até mesmo fazer as pessoas caírem no chão ou rodarem feito peões para criar a ilusão de uma manifestação espiritual poderosa e autêntica. Essa ideia pode parecer perturbadora, até mesmo ofensiva para alguns sentidos. Algo sou atrás desse para algum aleluia. Mas lembre-se das palavras de Paulo em 2 Coríntios 11, 14 e 15. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Portanto, devemos estar vigilantes e discernir sempre entre verdadeiras manifestações do Espírito Santo e falsificações demoníacas habilmente criadas. Nesta jornada juntos iremos explorar histórias reais, exemplos bíblicos e ensinamentos teológicos para iluminar a verdade oculta por trás dessas ocorrências perturbadoras. Embora possa ser desconfortável confrontar essa realidade, é crucial para a nossa fé entender que demônios podem simular manifestações do Espírito Santo. Por mais assustadora que essa ideia possa ser, lembre-se sempre de que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Ao encararmos esta realidade juntos, estaremos nos equipando com conhecimento e discernimento espiritual, duas armas poderosas na luta contra as forças das trevas. Então, prepare-se. Vamos embarcar nesta jornada de descoberta juntos. Através da compreensão e do discernimento, podemos enfrentar esses desafios de frente e fortalecer nossa fé no processo. Uma história extraordinária nos espera à medida que mergulhamos nas profundezas desta questão complexa. Não é o Espírito Santo,
São demônios fazendo cair e rodar dentro da igreja. Você já sentiu aquela sensação estranha, quase elétrica, quando algo no ambiente está simplesmente errado? Como se você tivesse entrado em um filme de suspense e a trilha sonora estivesse prestes a aumentar o volume para sinalizar uma reviravolta iminente. Imagine agora que essa sensação ocorre não em um cinema assustador, mas dentro da igreja. O lugar onde você buscou refúgio, conforto e inspiração se transforma lentamente em algo desconfortável. Não é fácil falar sobre demônios na igreja. Ainda mais difícil é aceitar que eles podem estar presentes lá. Mas o que estamos discutindo aqui não é apenas uma teoria abstrata. Existem casos práticos reais e relevantes que demonstram isso. Vamos dar como exemplo uma comunidade religiosa dos Estados Unidos. Eles eram conhecidos por sua fé fervorosa e adoração apaixonada. Mas as coisas começaram a mudar quando membros da congregação começaram a cair durante os cultos. Não porque estivessem desmaiando ou sendo surpreendidos pelo poder do Espírito Santo, como muitos inicialmente presumiram, mas porque pareciam ser empurrados por forças invisíveis. O pior veio depois. Essas pessoas começaram a rodar de maneira incontrolável, contorcendo-se com expressões de agonia ao invés de êxtase espiritual. Isso era claramente diferente dos movimentos espontâneos comuns, associados à presença do Espírito Santo. Então, qual foi a causa desses fenômenos perturbadores? A resposta está longe de ser reconfortante. Demônios. Sim, forças malignas estavam se infiltrando e criando o caos naquela igreja. Alguns podem argumentar que essa é uma interpretação exagerada, mas é importante lembrar que as Escrituras nos advertem sobre a astúcia do diabo. O inimigo não seria tão óbvio ao ponto de se apresentar como um monstro com chifres e tridente. Pelo contrário, ele poderia estar disfarçado de uma experiência espiritual intensa, enganando até mesmo os mais fervorosos crentes. Talvez esteja pensando, mas eu conheço minha igreja. Isso nunca aconteceria conosco. Não seja tão certo disso. Lembre-se da comunidade religiosa dos Euá que mencionamos antes. Eles também pensavam assim. Não quero te assustar ou causar pânico desnecessário. Meu objetivo aqui é incentivar a vigilância para lembrá-lo de que nosso adversário é astuto e está sempre procurando maneiras de semear confusão e discórdia entre nós. O Espírito Santo pode mover-se poderosamente na igreja. Isso é verdadeiro e maravilhoso. Mas nem tudo o que parece ser divino realmente vem dele. É por isso que precisamos pedir sabedoria para discernir entre o bem e o mal, entre a verdadeira manifestação do Espírito Santo e os truques do diabo astuto a cada abaelo alvar. Então, como podemos proteger nossa comunidade? Um bom começo seria orar juntos pela proteção divina contra todas as formas de mal. Precisamos também fortalecer nossos conhecimentos bíblicos, pois são nosso escudo contra as mentiras do inimigo. E talvez o mais importante, precisamos manter nossos corações abertos ao Espírito Santo e fechados para qualquer presença que não seja dele. Esta é a realidade assustadora. Demônios podem estar na igreja, fazendo pessoas caírem e rodarem. Mas com fé, vigilância e sabedoria, podemos enfrentar esse adversário astuto e proteger nossa comunidade dos seus ataques malignos. Agora, você já tem ciência de que nem tudo o que brilha é ouro, e da mesma forma, nem tudo que se manifesta na igreja provém do Espírito Santo. Demônios podem estar entre nós, fazendo pessoas caírem e rodarem. Mas não tema, com fé, vigilância e sabedoria, podemos enfrentar esse adversário astuto. Imagine uma bela casa. Do lado de fora, ela está reluzindo como uma pintura nova. Contudo, por dentro há infiltrações no teto
e rachaduras nas paredes, a estrutura está comprometida. A aparência externa deslumbrante mascara os problemas internos sérios. Da mesma maneira, ocorre nas nossas igrejas hoje em dia. As aparências enganam. Vamos falar sobre um caso real para ilustrar melhor isso. O nome foi alterado para proteger a identidade da pessoa envolvida. João era um jovem fervoroso na sua fé, sempre presente nos cultos dominicais e participativo em todas as atividades da igreja. Durante um culto de avivamento espiritual, ele caiu ao chão tremendo violentamente sob a suposta influência do Espírito Santo. Entretanto, João começou a mostrar comportamentos estranhos após aquele evento. Tornou-se agressivo e distante dos amigos e familiares, características contrárias à natureza pacífica do Espírito Santo, descrita em Gálatas 5, 22, notas 5, 22, como amor, paz e mansidão. Foi então percebido pelos líderes espirituais da comunidade que algo estava errado. Após orações profundas e batalha espiritual, foi revelado que João estava sob a influência de um espírito maligno, um demônio que se havia apoderado do jovem durante aquele culto de avivamento. Você deve estar se perguntando, como isso aconteceu? Como o mal conseguiu adentrar na igreja e causar tal estrago? A resposta é simples, mas assustadora. Nossa falta de discernimento pode abrir portas para o inimigo. As Escrituras nos advertem em 1 Pedro 5:8 para estarmos sóbrios e vigilantes, porque o adversário, o diabo, anda ao redor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. A história de João serve como um alerta para todos nós. Precisamos orar por discernimento e sabedoria. Não podemos aceitar cegamente todas as manifestações espirituais como vindas do alto sem medir contra a palavra de Deus, a Bíblia. Lembre-se das palavras encontradas em 1 Tessalonicenses 5, 21-22. Examinai tudo, retenha o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. É nosso dever sermos guardiões atentos da fé e não permitir que qualquer inimigo se infiltre na congregação dos santos. Não devemos ter medo desses demônios. Ao contrário, devemos confrontá-los com coragem e fé. Em Tiago 4:7, somos encorajados a resistir ao diabo, pois assim ele fugirá de nós. E essa resistência começa pela identificação precisa das forças malignas agindo disfarçadamente nas nossas igrejas. No final, a vitória já está garantida para nós. Jesus Cristo prometeu em Mateus 16:18 que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Mas até lá, precisamos começar a reconhecer e resistir aos demônios que procuram semear o caos na casa de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, estejamos atentos, o inimigo é astuto e usa de todas as artimanhas para nos enganar. Mas com fé em Jesus Cristo, vigilância constante e sabedoria da palavra de Deus, podemos enfrentar esse adversário maligno. Que possamos ser como os bereanos, Atos 17:11, que examinavam as Escrituras diariamente para ver se estas coisas eram assim. A luta é intensa, mas tenha bom ânimo, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Então você está perplexo, não está? Examinou as Escrituras, procurou respostas e ainda sente um aperto no coração. O que viu na igreja lhe incomoda. Pessoas caindo e rodando, alegando ser uma manifestação do Espírito Santo. Mas será mesmo? Vamos analisar isso juntos. Lembra de quando Jesus expulsava demônios? Ele falava com autoridade e os demônios tremiam. Porém, em nenhum momento da Bíblia vemos esses demônios fazendo as pessoas rodarem ou caírem antes de serem libertadas. Pense em Paulo na estrada para Damasco. Quando ele encontrou Jesus, caiu. Mas não por causa de um demônio ou de um espírito enganador. Foi o poderoso encontro com o Salvador que o fez cair ao chão.
Agora vamos nos lembrar dos filhos de Seva em Atos 19, 13 e 16. Eles tentaram usar o nome de Jesus para expulsar demônios sem realmente conhecerem a Cristo. O resultado? Os demônios se rebelaram contra eles. E aqui temos algo crucial a considerar. Os demônios conhecem as Escrituras melhor do que muitos cristãos. Eles podem distorcer seu significado para enganar aqueles que estão despreparados ou insuficientemente firmes na fé. Por isso é tão importante examinar as Escrituras diariamente, como os bereanos, Atos 17, 11. Não basta apenas frequentar cultos ou ler livros sobre espiritualidade. Precisamos mergulhar profundamente nas palavras da Bíblia, o verdadeiro manual de instruções para a nossa vida espiritual. E quanto às manifestações físicas que vemos hoje em dia, algumas podem ser legítimas, mas outras, bem, são questionáveis. Lembre-se, os dons do Espírito Santo têm um propósito claro. Eles fortalecem a igreja e ajudam a espalhar o Evangelho. Mas onde está o benefício espiritual de cair ou rodar? Como isso ajuda a propagar a mensagem de Cristo? Em 1 Coríntios 14, 33, Paulo nos lembra que Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. O culto cristão deve ter ordem e decência para honrar nosso Senhor. Agora pense em um visitante entrando na igreja pela primeira vez e vendo pessoas caídas pelo chão ou girando feito peões. Isso parece decente? Isso dá uma boa impressão do Evangelho? Paulo vai ainda mais longe em Gálatas 5, 22, 23, ao listar os frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Nenhum desses comportamentos envolve cair ou rodar incontrolavelmente. Entenda, esta não é uma condenação àqueles que já tiveram essas experiências. De jeito nenhum, é apenas um convite à reflexão baseado nas Escrituras Sagradas. Portanto, mantenha seus olhos abertos e seu coração firme no Senhor. Busque discernimento através da palavra de Deus e esteja preparado para qualquer situação que possa surgir. Lembre-se, o engano é uma arma poderosa do inimigo, mas a verdade de Deus sempre prevalece. Você já parou para refletir sobre o que acontece nos bastidores? Nos recônditos da igreja, onde as forças invisíveis se confrontam em uma batalha incessante entre bem e mal. Acredite, não é um lugar para os fracos de espírito. É território de demônios travestidos de santidade, manipulando pessoas a cair e rodar dentro das igrejas. Vamos pegar como exemplo Pedro. Ele era um homem fervoroso na fé, sempre presente nas cerimônias religiosas. No entanto, começou a agir estranhamente durante os cultos. Orações intensas levavam-no ao chão ou faziam-no girar sem controle aparente. Alguns membros da congregação atribuíram esses fenômenos à presença do Espírito Santo. E eu te pergunto, é mesmo? Lembre-se do que discutimos anteriormente. O engano é uma arma poderosa do inimigo. Mas antes que você se precipite em julgamentos, vamos analisar com mais profundidade. A Bíblia nos ensina claramente sobre os frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Agora me diga, onde encaixamos quedas descontroladas e giros frenéticos nessa lista? Não vejo harmonia entre esses comportamentos e aquilo que o Espírito Santo promove. Os demônios são mestres na arte da imitação. Eles querem confundir as pessoas para causarem caos e instigar a dúvida. Eles se aproveitam das emoções humanas, incitando uma necessidade de sentir algo físico para confirmar a presença espiritual. Agora você deve estar pensando, mas eu vi pessoas sendo curadas durante esses episódios. Sim,
As forças do mal são capazes de criar ilusões temporárias para validar suas manipulações. No entanto, essas curas não perduram e muitas vezes levam a mais sofrimento no futuro. Vamos contrastar isso com o que Jesus fez. Quando ele curou, as pessoas foram completamente restauradas, sem recaídas ou complicações posteriores. Sua palavra era suficiente, não havia necessidade de dramatização física excessiva. Então, por que permitimos tais comportamentos em nossas igrejas? Porque fomos enganados para crer que tais manifestações são divinas quando, na verdade, elas podem ser demoníacas. É hora de acordar. Precisamos voltar à simplicidade do Evangelho e buscar discernimento através da palavra de Deus. Não podemos permitir que nosso desejo por experiências espirituais nos leve ao engodo diabólico. Não estou dizendo que todas as quedas ou giros na igreja são causados por demônios. Há casos genuínos onde o Espírito Santo move alguém poderosamente. Mas é crucial ter discernimento para distinguir entre o genuíno e o fraudulento. Oro para que esta mensagem alcance seu coração e te ajude a abrir os olhos para a realidade das coisas ocultas nas sombras da igreja. Lembre-se sempre, a verdade de Deus sempre prevalecerá. Vamos buscar juntos a orientação divina e permanecer firmes contra as astúcias do inimigo? Amigo, quero que você entenda que estamos nessa juntos. A luta contra as trevas não é uma batalha solitária, mas sim um conflito coletivo, onde todos nós somos soldados empenhados e dedicados. É no coração da igreja, o lugar de nosso refúgio espiritual, onde essa batalha se torna mais palpável e real. Agora, eu sei que existem aqueles momentos quando nos sentimos arrebatados pelo Espírito, nossos corpos movidos por uma energia avassaladora. Com os olhos fechados e as mãos erguidas para o céu, parece como se estivéssemos sendo levados por uma força além do nosso controle. Mas cuidado, nem sempre essa força é a presença divina do Espírito Santo. Essas experiências podem ser enganosas. Há demônios astutos à espreita nas sombras da igreja, prontos para confundir nossa fé com falsas manifestações do Divino Onã. Eles fazem isso para semear dúvidas em nossos corações e nos afastar da verdadeira luz de Deus. Mas lembre-se, Deus te concedeu o discernimento necessário para distinguir o verdadeiro do falso, a luz das trevas. Use esse dom sabiamente. Não permita que esses enganadores manchem sua fé ou façam você duvidar da bondade infinita de Deus. Além disso, consideremos as palavras sagradas na Bíblia. Por seus frutos os conhecereis. Se alguém está caindo ou girando dentro da igreja sob a influência de um suposto espírito, pergunte a si mesmo que frutos essa pessoa está produzindo. Sua conduta reflete os ensinamentos de Cristo. Ele ou ela está vivendo uma vida de amor, paciência e bondade, seguindo o caminho estreito que leva ao reino dos céus. Se a resposta for não, então é provável que essas manifestações não sejam do Espírito Santo. Lembre-se, Deus é um Deus de ordem, não de caos. Suas verdadeiras manifestações edificam e fortalecem a igreja. Elas trazem paz e clareza, não confusão ou medo. Amigo, estejamos sempre vigilantes. O inimigo está constantemente procurando maneiras de nos desviar do caminho certo. Mas tenha fé, Deus nos prometeu que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Com Deus ao nosso lado, podemos resistir a qualquer astúcia do inimigo. Vamos orar juntos pela orientação divina para discernir corretamente entre as verdadeiras manifestações do Espírito Santo e os enganos sutis dos demônios na igreja. Vamos buscar juntos o conhecimento bíblico para nos munir contra falsas doutrinas e práticas enganadoras. E, acima de tudo, vamos permanecer firmes em nossa fé e convicção. Porque sabemos que, no final das contas, a verdade de Deus prevalecerá sobre todas as mentiras.
E essa verdade, pura e imaculada, será a nossa armadura invencível contra as trevas. Portanto, meu amigo precioso na fé cristã, eu exorto você. Cuidado, não seja enganado por manifestações que parecem divinas, mas, na verdade, são obra de demônios. Lembre-se sempre da realidade das coisas ocultas nas sombras da igreja e mantenha seu coração resguardado com a verdade de Deus. A batalha é real, mas a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Portanto, permaneçamos firmes, vigilantes e inabaláveis. E juntos, sob o estandarte da cruz, marcharemos para a luz gloriosa do reino de Deus, onde não há mais engano ou trevas, apenas amor divino infinito e paz eterna. E assim concluímos essa reflexão cara à nossa fé cristã. Cuidado, não é o Espírito Santo, são demônios fazendo cair e rodar dentro da igreja, uma chamada ao discernimento espiritual consciente e à vigilância constante contra as astúcias do inimigo. Que continuemos a buscar diligentemente a orientação divina em todas as circunstâncias de nossas vidas.